Não é de hoje que a plataforma vermelhinha acumula polêmicas ao longo da carreira, seja nos seus voos de inovação, cuja coragem e a verdade já nos entregou obras marcantes, ou seja nos escorregões grotescos e delírios de qualidade. A verdade é que de tempos em tempos a Netflix comete deslizes que, francamente, só Jesus na causa, né? Mas o mais espantoso, para não dizer revoltante, é que em meio a esse histórico de acertos e fracassos, ela construiu uma imagem de fortaleza da inclusão, um palco privilegiado de discursos progressistas, onde filmes, séries e animações carregam mensagens sempre alinhadas a essa agenda. Tudo muito bonito, muito consciente e muito responsável, pelo menos na aparência, né? Porque enquanto prega virtudes aos quatro ventos e se apresenta como defensora de causas sociais, a mesma empresa, sem qualquer vergonha, entrega R$500 mil nas mãos de uma mulher que assassinou os próprios pais para que ela conte sua história, para transformar seu ato em conteúdo, em produto e espetáculo lucrativo. E o que torna isso ainda mais nauseante, fomos nós que bancamos. Sim, eu e você. Cada assinatura, cada visualização, cada renovação mensal ajuda a custear essa escolha absurda. Essa glorificação do monstruoso e essa fascinação doentia por elevar criminosos à condição de celebridades, como se o horror devesse ser devorado como diversão. E não se iluda, embora a falha seja da Netflix, ela não é a raiz, ela é apenas o espelho. Um sintoma evidente de uma sociedade que perdeu todo o senso de medida, de ética e talvez de humanidade profunda. Uma sociedade que não só tolera, mas consome, aplaude e financia a celebração pública do criminoso. Então seja muito bem-vindo ao Universo Cristão Geek, onde cultura pop e teologia apontam para o verdadeiro Criador. Eu sou o Paladino, o maior espadachim fatiador de filho ingrato, e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre o documentário da Suzane, e no fundo lamentar que alguém conquistou exatamente a notoriedade que desejava após ceifar duas vidas inocentes. Preparados? Entretenimento. Essa palavra resume bem como boa parte das pessoas encara o próprio cotidiano. No geral, consumimos conteúdos por dois motivos: escapar do tédio, aquela sensação incômoda de vazio e falta de propósito, ou aliviar o estresse da rotina diária, a mesma rotina que, ironicamente, também gera o tédio. Ou seja, o entretenimento se tornou, ao mesmo tempo, refúgio e entorpecente. Se classificarmos os tipos de conteúdo, há de tudo, desde peças mais profundas que provocam reflexão e ampliam a mente, até passatempos completamente descartáveis e absurdos. Mas existe uma zona intermediária, entre o construtivo e o totalmente desvairado, onde habita o entretenimento popular. É nesse território que vive a maior parte dos filmes, séries, jogos, programas e vídeos virais. É o que chamamos de cultura pop. E é exatamente aí que se concentra a grande parte da massa. A cultura pop raramente existe para educar, ela existe para ocupar espaço, para preencher o vazio, para dar a ilusão de que o tempo ocioso está sendo preenchido com algo, e de quebra, fabrica ídolos. Se observarmos com atenção, a maioria das figuras conhecidas surge desse mecanismo. Algo viraliza, atrai olhares, acumula seguidores e de repente uma pessoa comum se torna referência. Aquele vizinho que explode com uma dancinha na internet pode da noite para o dia virar símbolo dessa máquina. Até aqui parece apenas o normal do mundo moderno, né? Mas é justamente nesse ponto que o veneno se revela. Aldous Huxley já advertia: quanto mais uma cultura se alimenta de distrações superficiais e estímulos imediatos, menos desenvolve capacidade crítica, profundidade e equilíbrio emocional. E isso não é especulação, é realidade visível. No filme Idiocracia, essa crítica é levada ao limite. Uma sociedade de mentes embotadas, incapazes de raciocinar com clareza, facilmente manipulável. Tudo por se acostumar a viver só de estímulos rápidos e vazios. E o resultado? Adultos infantilizados, superficiais, viciados em dopamina. Agora compare com o contraste. Há 20 ou 30 anos atrás, a sociedade ainda tentava lidar com seus próprios limites. A década de 90 foi turbulenta. Programas infantis dividiam espaço com conteúdos duvidosos, mulheres quase despidas na TV aberta, crianças expostas a cenas inadequadas, como danças provocantes em horário nobre. Era problemático? Sem dúvida, mas nem de longe chegava ao que vemos hoje. Ninguém previa que em poucas décadas estaríamos transformando assassinos em estrelas, não por ignorância, mas por uma curiosidade mórbida que cresceu demais. O canal Metaforando costuma citar o livro Dangerous Personalities. Abraço aí de novo pro Joel Santana. Que mostra como medo e poder frequentemente andam juntos, porque projetamos em ambos uma forma de força. E isso explica bastante o que estamos presenciando hoje. Crimes brutais não apenas chamam atenção,
Eles exercem um magnetismo perverso, geram cliques frenéticos, alimentam debates acalorados e incham as métricas de audiência. As pessoas sentem uma necessidade quase irresistível de compreender o incompreensível, o que levou alguém a cruzar essa linha final, porque um filho planeja a morte dos próprios pais. O impulso surge muitas vezes misturado entre um medo genuíno do mal e uma atração doentia pelo abismo. É exatamente nesse ponto que o entretenimento intervém, não como um instrumento de verdade ou de justiça, mas como uma máquina voraz de exploração e lucro. Em vez de ajudar a sociedade a condenar o mal, ela transforma o mal em narrativa envolvente, em drama serializado ou em produto embalado para consumo fácil. Quando alguém como Suzanne von Richthofen, que planejou friamente o assassinato dos próprios pais, cumpre apenas parte da pena, herda uma fortuna considerável e, ainda por cima, recebe uma quantia exorbitante para narrar sua história como conteúdo exclusivo do streaming, fica evidente o quanto nossa cultura se afundou. As pessoas estão tão habituadas ao vício constante de entretenimento que perderam quase completamente a capacidade de distinguir o que ainda é aceitável do que é completamente imoral e execrável. O horror deixou de provocar repulsa natural e passou a despertar curiosidade comercial. Mas o mais revelador e perturbador é o que isso diz sobre nós mesmos como sociedade. Revela um coração coletivo que já não se choca com a inversão de valores. Revela que, para muitos, o criminoso deixou de ser uma figura de condenação e se tornou fonte de entretenimento rentável, quase uma celebridade trágica. Não se trata apenas da plataforma que paga. Trata-se de quem assiste, de quem financia e transforma criminosos em protagonistas celebrados. Porque no final, quando o mal vira narrativa glamurosa e a narrativa vira lucro, o verdadeiro problema não está só no que é exibido. O problema é que parte da sociedade parou de se revoltar com a celebração do criminoso. E isso, mais do que qualquer documentário, é o que verdadeiramente aterroriza. O escritor Ulysses Campbell construiu carreira e fortuna narrando com detalhes dolorosos como os outros tiraram vidas. E ele não está sozinho. Podcasts de True Crime estão entre os formatos que mais crescem no Spotify e em outras plataformas. Canais especializados em tragédias acumulam milhões de views. São milhares, às vezes milhões, de pessoas hipnotizadas por relatos de sofrimento, sangue e destruição. E por trás de tudo há um detalhe perturbador. Enquanto o público curte, comenta e compartilha, os próprios autores dos crimes observam o mundo consumindo o fruto de sua maldade, morte, dor, ruína, como se fosse apenas mais um item na prateleira do entretenimento. Porque é exatamente isso que se tornou. Sim, esses materiais podem informar, mas não se engane, eles são produzidos acima de tudo para entreter. E aqui vem a parte mais dura de reconhecer. O principal motor para esse tipo de conteúdo explodir sou eu, é você, somos nós. Nós que damos play, consumimos, ouvimos e sustentamos. Cada clique, cada minuto assistido é um voto silencioso dizendo: continue celebrando o criminoso. É claro que a Netflix pode fazer o que ela quiser com seu dinheiro. Se quiser remunerar alguém como Suzanne para narrar seu crime, ela pode, mas é fundamental deixar claro uma coisa: isso não é dever. Não existe imposição moral ou legal que obrigue uma plataforma a pagar a fortuna para quem transformou o assassinato dos pais em conteúdo exclusivo. Isso foi uma escolha deliberada, e escolhas revelam caráter. O grave é que, nesse circo, perdemos de vista o que realmente importa. As vítimas, aquelas que carregam cicatrizes eternas que perderam tudo, caem no esquecimento. Enquanto isso, os responsáveis ganham rosto, voz, enredo e muitas vezes uma admiração disfarçada. Como bem observou Edson Castro, há uma inversão grotesca de foco. As vítimas do caso Césio quase não são lembradas. O irmão de Suzanne vive no anonimato. As famílias atingidas por criminosos como o Maníaco do Parque, o Goleiro Bruno ou Elise Matsunaga recebem pouca atenção, mas os autores? Deles sabemos tudo, nome completo, trajetória, minúcias, como se estivéssemos decorado um currículo de fama. Isso não é curiosidade legítima, isso é obsessão doentia. Uma fixação pelo chocante, pelo repulsivo e pelo perverso, que denuncia uma mente cada vez mais dependente de estímulos vazios, mesmo que o custo seja normalizar a celebração do criminoso. Porque no fundo, é isso que estamos fazendo, consumindo quase com fascínio pessoas que cometeram atos que poderiam destruir qualquer pessoa, em qualquer lugar. Hoje, a vítima parece apenas um nome distante na tela, alguém que você nunca conheceu, um rosto que some rapidamente no feed. Mas e amanhã? Quem será o próximo criminoso incentivado a transformar sua maldade em fama? Talvez a estrela da próxima celebração seja alguém que você ama, ou pode ser você. E quando esse dia chegar, talvez a maior crueldade não seja a dor da perda. Talvez seja descobrir que no meio do sofrimento, que o mundo não vai parar para chorar junto com você. Não, o mundo vai parar para celebrar quem provocou essa dor.
Bom, a conversa de hoje saiu um pouco mais pesada do que o habitual, mas eu precisava externar isso. Então, se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Isso ajuda mais do que você imagina. E se puder, apoie a gente na nossa campanha. O Pix está aparecendo aqui na tela e vai estar na descrição também. Quem contribuir será lembrado em nossos vídeos. Então, muito obrigado a Alice, Bernardo, Daniel Silveira, Gabriel, Marco, Maria, Matheus, Raquel e Vinícius. Que Deus abençoe a vida de vocês e nos vemos na próxima.